bom para você estar no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui conosco. Hoje nós temos homens aqui porque é semana do Dia dos Pais e nós temos um programa muito especial para tratar com você. E olha, é muito legal quando nós recebemos aqui pais que são inspiradores, para que você na sua casa também se inspire a se dedicar mais, a transformar o ambiente, para que você possa ficar mais próximo dos seus filhos. Você vai conhecer histórias emocionantes aqui e realmente que vão te inspirar. Mas antes de apresentar os nossos convidados, quero agradecer a Todo Sabor Pizzaria, um beijo para o João, para toda a equipe. Eu esqueci o nome dele que montou a mesa hoje, como que você chama? O Rodrigo, que está aqui com a gente hoje, montou essa mesa linda para os nossos convidados. Eu até brinquei com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, hoje só tem essas delícias dos calzones salgados, porque o homem normalmente gosta mais de salgados. Então eu falei, vamos investir nos salgados. Muito obrigada a Todo Sabor Pizzaria. Está aí na tela o Instagram deles. E ali também no link já tem o telefone para você fazer a tua reserva e também a sua encomenda para você receber na sua casa. E hoje nós temos uma novidade da Sodier. Tem o bolo da Sodier com cobertura de Nutella, para também dar uma adoçada na vida, mas a Sodier também entrou no embalo da história do morango do amor. E esse é o bolo que eles acabaram de lançar e a gente não ia ficar de fora, né? A curiosidade mata. Eu falei, não, queremos saber também aqui, separamos hoje para os nossos convidados. Um beijo para a dona Cleusa, dona da Sodier, e para o Diego também, que tiveram essa ideia de entrar nessa onda. E nós vamos mostrar aqui, depois vamos cortar esse bolo para ver como é. E claro, vamos contar para você essa delícia. A Sodier também está lá na tela para você fazer a tua encomenda e conhecer todas as lojas da Sodier. Feitos todos os agradecimentos, já vou para o intervalo rapidinho e nós voltamos com os nossos convidados, porque ainda tem o Bruno também lá em Belo Horizonte Apostos para conversar conosco, junto com o Renato, que está aqui na mesa, o Ulisses e o Luiz, nosso psicólogo, que está de volta e a gente ama. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com tudo de bom para você. Obrigada por você estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de pais atípicos, porque os atípicos hoje em dia, infelizmente, são aqueles que cuidam realmente e que entendem a importância da participação dos pais, não só na criação, quando se fala na parte financeira, mas a participação ativa, de estarem ali perto, a despeito de estarem separados ou não. E isso é algo que chama muita atenção. Não existem estatísticas no Brasil falando o número de pais. Existe o número de homens, que é um pouco menor do que o número de mulheres no país, mas não o número de pais. Mas o que se tem em registros é o número de mães que registram os filhos sem a paternidade, sem colocar o nome do pai, que são as produções independentes, mas muitas vezes não porque são independentes, porque eles realmente não quiseram participar já a partir daquele momento. E houve um aumento, mais de 6% dos registros, já no começo desse ano, já apontam para esse aumento da irresponsabilidade, a gente pode dizer assim. E eu pedi para que esses pais viessem aqui hoje, quero agradecer ao Ulisses por estar aqui e o Renato, e também ao Bruno, porque eles estão nadando contra a maré dessa irresponsabilidade. E nós precisamos mostrar para você bons exemplos, porque quando você cria os teus filhos com amor e com essa participação, você precisa sempre se lembrar que você está formando adultos mentalmente saudáveis, porque nós temos uma preocupação com as próximas gerações, nós temos falado isso, a despeito do problema que nós sabemos que existe com as drogas, com o uso da internet, mas essa participação dos pais, ela é imprescindível para que nós tenhamos no futuro jovens equilibrados. Então eu quero agradecer ao Renato, nosso parceiro aqui de uma vida. Renato começou a vir ao programa quando eu tinha 1 ano aqui. Eu achei uma foto, pode colocar a foto, Danilo? O Renato, a primeira vez que ele veio aqui foi em fevereiro de 2017, né, meu amigo? Quando começou toda essa luta pela saúde do Gianluca. Então, a gente vai mostrar a foto para você, vou pedir para subir essa foto para nós mostrarmos, ou então vou mostrar para você no Instagram, que eu separei nas minhas fotos para mostrar para essa participação do Renato aqui. Quero agradecer ao Renato, você vai entender por que o Renato tem essa caminhada aqui conosco. O Ulisses conheci agora, mas já admiro, porque o Ulisses é um pai que tem um filho com síndrome de Down e ele descobriu isso na hora que a criança nasceu. Quer dizer, você tem... Mais ou menos aconteceu isso com o Renato, 6, 7 meses depois. Sim. Ele descobriu que o Gianluca
tinha a Ami, que você vai entender um pouco mais. E a partir dali começou toda uma mudança na vida do Ulisses também, da então esposa dele. Hoje ele é separado, mas eles têm uma convivência que é super saudável e que é extremamente importante para que a criança, os 2 filhos dele, que ele também tem o outro menino, que também tenham esse desenvolvimento com todo mundo mais próximo. O Luiz está aqui com a gente, eu pedi para que o Luiz viesse, justamente para você que está na tua casa entender, e eu queria que fosse um homem mesmo para falar sobre isso, porque a gente sempre fala, a cabeça do homem funciona de uma maneira tão diferente da nossa, e durante tanto tempo a paternidade foi colocada em segundo plano, até pelas próprias mulheres, como se a mulher tivesse uma responsabilidade, como se fossem divididas as responsabilidades até em nível de sentimento, como se o sexo da pessoa pode dizer se ela ama mais ou ama menos. Então é uma coisa que a gente ao longo dos anos foi absorvendo isso como uma verdade, e não é, porque nós vemos hoje muitos pais até cuidando dos filhos sozinhos, como nós já mostramos aqui também. E o Bruno tem uma história linda também. O Bruno é de Belo Horizonte. Prazer, Bruno, poder falar com você. Muito obrigada. O Bruno, ele criou a partir do nascimento do Samuel e depois da separação dele. Eles têm toda uma história também de estarem bem, a despeito de estarem juntos ou não, ele e a ex-esposa dele. E ele criou alguns mecanismos ali para que o Samuel se sentisse acolhido, tanto com a mãe quanto com ele, e fez disso uma palestra. E hoje ele também tem um livro publicado sobre esse assunto. É muito legal a história do Bruno. Então eu quero agradecer demais a todos vocês por estarem aqui. Vou começar com você, né, Renato, que já é de casa e que já tem toda essa história. O Renato hoje falou para mim, Keila, não sei nem se dá tempo de eu ir, porque eu estou na luta diária, que é uma luta diária mesmo, né? Essa paternidade, você já tinha agido quando o Gianluca nasceu, né? Já, quando ela tinha 3 anos quando ele nasceu, né? Você acha que reforçou mais ainda a paternidade com a vinda dele, com tudo que vocês enfrentam no dia a dia? Ah, com certeza, né? O que a gente almejava, queria muito, era um casal e tivemos, né? E depois o que veio em seguida, toda a luta, assim, uniu mais a gente e deu força para fazer tudo que tinha que ser feito. Você acompanhou, o Gianluca tinha uma doença que não tinha tratamento. A gente lutava para trazer um tratamento de fora, que nem era aprovado lá fora, você acompanhou tudo isso, então isso aí fortaleceu e não só por ele também, o tanto de crianças e adultos que foram beneficiados e são até hoje, por causa dessa luta que começou lá atrás, isso para nós não tem preço. Ele nasceu em 2012? 2012. E a partir dali, depois de 7, 8 meses, vocês perceberam alguma coisa diferente nele? Ainda não tinha um diagnóstico, né não. Renato? Até 5, 6 meses a gente percebia que ele não segurava o pescoço, que ele não tinha força para levantar os braços, e ele levantava com dificuldade. Aí os médicos na época diziam, não, ele é preguiçoso, tem um atraso motor, vai melhorar. Aí com 6 meses eu falo, mas não melhora, né? Então... Não é normal? Alguma coisa pode estar errada. Exatamente. Aí o médico indicou uma neuro, passamos. Ela falou, olha, realmente pode ser um atraso motor, mas vamos correr atrás, né? E aí pediu algumas sessões de fisioterapia, fez, até que ele se sentiu... Percebemos até uma melhora, né? Mas faz parte, a AMI, ela trabalha em conjunto com a fisioterapia. Se você fazer, você vai ter um retorno, né? Não para a progressão da doença, mas ajuda de certa maneira, né? Mas quando o tempo foi passando, até que em janeiro de 2013, entramos em janeiro, fevereiro... Aí eu acho que o que a AMI causa? Ela causa fraqueza muscular. Ela é uma doença que afeta as células nervosas da medula espinhal. Então ela faz o indivíduo perder força, a força muscular. E consequência disso, como ele perdia força muscular a cada dia, ele começou a afetar a respiração dele, o pulmão. Então também é músculo, precisava de força. Então, em fevereiro de 2013, ele internou. E daí você tem o medo de pai de perder o teu filho, né? Ah, não, com certeza. E, assim, a gente fala que a gente, quando esteve com ele naquela UTI, parecia que a gente estava num campo de concentração, porque ali, em vez de ajudarem a gente, dificultavam mais ainda. Né? É desesperador, né, Renato? Sim, dando prazo de validade para ele. Ele não vai passar dessa noite, da semana que vem, nunca vai chegar 1 ano. Hoje ele fez 13 anos. Hoje não, em maio ele fez 13 anos. A gente tem imagens do Gianluca. Pode soltar as imagens do Gianluca pra gente?
Essas imagens são recentes, né, Renato? São. Aí ele recebeu na 25ª dose do tratamento dele, que nem existia em 2016, né? Existia assim em testes, né? Em 2016, 2017. O tratamento que os médicos diziam que nunca ia ter, né? Nunca. Quando o Renato veio aqui, Ulisses e Luiz, foi justamente para isso, porque ele tinha descoberto, ele escarafunchou, é isso que eu falo, né? É o amor, que é uma coisa... Escarafunchou até descobrir que estava tendo esse tratamento e que tinha progresso para quem já tinha tomado a vacina fora do país. E hoje a gente tem visto essa melhora. Mas eu quero falar um pouquinho mais dessa ansiedade do pai. Já vou voltar para o Renato e quero falar com você que você estava concordando, porque você teve um diagnóstico diferente, mas você tem ali... E o teu filho, ele é o primeiro, né? Sim, dos dois. o primogênito. Exatamente. E o nome dele é... Cristos. O Cristos. Isso. Quando ele nasce, até então vocês fizeram todo o trabalho de pré-natal normal e nada? Nada foi marcado ali. E poderia ter alguma alteração? Sim, tem alguns índices que são já, né, sugeridos quando existe alteração, e aí eles acabam até pedindo outros tipos de exame, um pouco mais invasivos. E no caso do Cristos, nada? Não teve nenhuma alteração. E você participou do parto, Ulisses? Você estava lá? Sim, participei, até por conta que a gente tinha tentado, né, não deu certo, mas de fazer o parto humanizado, né? E então estava tudo preparado, a sala, enfim, começa na banheira, tem toda uma condução ali. E acabou que evoluiu para a sala de parto, fomos tentar o normal, também não deu certo, e aí foi para o centro cirúrgico. Mas daí não era nada que vocês soubessem que tivesse alguma coisa a ver com ele... Então, até em função disso, os exames eles são importantes, porque se já tem laudado, já é sugerido um tipo de parto que é uma criança com Down, ele já... Por conta da hipotonia, eles têm dificuldade, né, de sair, de fazer a própria força, né, para nascer. Então, automaticamente, a doutora que estava lá, porque não foi a nossa médica que acompanhou, foi um dia bem atípico. Atípico, né? A gente fica marcado na nossa memória, né? Porque eu lembro exatamente que chovia muito e eu estava no trânsito e aquela loucura de... Parece coisa de filme mesmo, que você está com a mulher parindo, né? E no trânsito e não chega, e daí chega lá, não é a médica, parece... A médica foi para o outro hospital. Meu Deus, meu Deus, ela errou de hospital? Ela errou de hospital. Pelo amor de Deus, gente. Tem o mesmo nome. Desespero. Só que a gente estava na Anália Franco, que daí é São quem Luís. fez o parto nem conhecia vocês. Nem conhecia, o que foi providência divina, a gente fala. Porque mas foi bom? Foi maravilhoso, porque ela não hesitou em sugerir a gente ir para a cesárea. Tá. Justamente porque eu ia começar a ter complicações de parto. E se provavelmente a nossa médica, óbvio, isso é subjetivo, né? Tivesse conseguido chegar a tempo e tentado, nós tínhamos muita vontade de ter tido esse parto. Ela ia né? tentar respeitar a vontade de vocês. Entendeu? E poderia colocar em risco a vida dele. Exatamente. E daí, quando ele nasceu, você percebeu alguma alteração? Não, porque, né, é tudo todo demais, um processo. Não dá pra... Mas a médica que estava ali no parto, ela já, de olhar o fenótipo... Ela percebeu. Já viu e já veio passar a informação para mim, né? E aí, Ulisses? Ela me chamou um pouco de canto, até por uma questão, né, de ambiente, para privar um pouco a mãe, que estava no momento ali, né? De fragilidade e tudo mais. Então, ela me comunicou, pediu para eu, né, a priori, não informar a mãe e ela ia procurar fazer o exame de cariótipo para ter a certeza e tudo mais. Eu olhei bem, né, para a doutora, não me recordo o nome agora, mas na sua análise, ele tem síndrome de Down? Não, sim, ele tem. Não, perfeito, então é o que eu preciso saber, tá ótimo, sem problema nenhum. E, óbvio, nós levamos o menino, né, o bebê, para o colo da mãe, e aí foi interessante, porque ela, ao olhar, ela identificou. Ela já percebeu. E já falou, ele é um Downzinho e tal. Aí todo mundo olhou, a gente estava com a doula lá também. E todo mundo preocupado. Preocupado se, né, ela ia ter alguma rejeição, em algum processo, nesse sentido. E foi natural dela já, amei, que adorei abraçar e ter todo aquele primeiro contato, né? E aí todo mundo dá aquela relaxada. Então tá bom. E eu falei, então, olha, a mãe dos meus filhos chama Cris. Eu falei, então, Cris, ele tem sim, pela análise da médica. E começamos os procedimentos, né, padrões, de fazer o exame. Ficamos um tempinho ali até sair o resultado, são 2, 3 dias, né? E fazer todos os exames de acompanhamento, né, para ver se todas as funções estavam plenas. E graças a Deus, meu filho nasceu com uma saúde até hoje ótima, muito.
Em compensação, o meu segundo, já aproveitando um pouco a história, que nasceu prematuro, depois de um ano, esse sim deu mais trabalho, porque ficou na incubadora, e aí teve todo um processo também ali com ele. Então foram duas experiências, assim, um pouco bem interessantes, que marcam, né, a nossa vida, óbvio, né, o nascimento dos nossos filhos. Eu vou chamar o Bruno, porque depois eu quero que o Luiz fale uma coisa que não vou esquecer aqui dos dois meninos daqui, mas deixa eu apresentar o Bruno para você que está em casa. Bruno, seja bem-vindo, querido, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado. Uma alegria ter você aqui com a gente, Bruno. Bruno tá sempre com esse sorrisão de quem ganhou na Mega Sena, entendeu? Eu não sei e se o filho dele... Eu não sei se eu tenho... Olha que lindo, gente. Oi, Samuel. Tudo bom, querido? Jóia. Então, esses dois, eles vivem assim grudados. E eu achei bem interessante, eu comentava aqui com o Renato e o Ulisses a respeito do Bruno, porque todos eles, tanto o Ulisses quanto o Bruno, como eu falei para você no início, têm um bom relacionamento com as ex-esposas. A gente sabe que muitas vezes isso também não acontece, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o Bruno, ele fez algo que eu acho bastante interessante, que é uma coisa que o Renato vive com a Kátia, eles se dão super bem, eles são muito unidos, mas ele conseguiu manter isso, mesmo estando separados e a ex-mulher dele já ter casado de novo. Mas o que eu queria saber com você, para poder colocar o Luiz nessa história, o Bruno, como é que você organizou na sua cabeça essa separação e essa preocupação em trazer para o Samuel o mesmo ambiente que ele teria no lugar? Eu achei interessantíssimo isso. Como se você criasse, como se esse menino não percebesse onde ele está. E eu achei bonito isso porque você cria uma harmonia que também inclui o ambiente da gente, um ambiente físico, né? E você se preocupou muito com isso. Isso foi algo que vocês conversaram antes da separação? Você estabeleceu isso como uma prioridade? Porque você criando sozinho, você tem que ter uma pessoa, que nem o Ulisses namora, mas tem que ter uma pessoa que tem esse respeito de amar os teus filhos. Você conseguiu... Como que você montou isso na tua cabeça para conseguir fazer isso e trazer o Samuel para perto de você? Também. Primeiro deixar claro a importância da Tereza, né? A mãe do Samuel, que é uma grande amiga. O Samuel foi muito desejado e nós tivemos, inclusive, só para a gente pegar esse ponto, a gente teve muita dificuldade para ter o Samuel, né? A gente teve uma bebezinha primeiro e o Samuel um bebê arco-íris. E a dificuldade para ter filho era comigo. Então, assim, eu e a Tereza, a gente teve uma relação muito boa desde o início, desde o desejo, desde as dificuldades. E com a separação, evidentemente, que esse bom relacionamento, apesar da dor, né, da separação, que ninguém quer separar, ninguém torce para separar ou comemora, né, pelo menos ninguém casa para separar, né, Bruno? Exatamente. Então, a gente estabelecemos esse diálogo e eu tive esse cuidado, que eu achei que cada um tem o seu estilo, e eu tive esse cuidado de fazer, entre aspas, uma gestão dessa separação. O Samuel tinha 4 anos na época e eu cuidei de psicólogo tanto para mim quanto para o Samuel, que a Cecília Antipoff cuidou de nós dois, a Tereza, né, buscou ajuda também do modelo dela, que ela acreditava na época. E eu acho que o principal ponto, falando do Samuel, é nunca ter escondido dele. A criança não é boba, a criança sente. Imagina a gente num ambiente que de repente os pais começam a tirar os móveis da casa, o pai sai de casa e a criança fica ali totalmente perdida. Então, acho que o primeiro ponto é ser humano com a criança e ter diálogo. A criança sente e o Samuel foi comunicado que o casal, o papai e a mamãe, são para sempre, mas que não estavam mais juntos. Eu acho que começa por aí. Ter diálogo e humanidade com a criança, tem que ser humano. E o processo foi todo gradativo. A minha saída da casa, conversamos com a escola também para saber se tinha algum impacto ou não. E depois o Samuel veio morar comigo também, né? Eu não fui vaidoso de querer o Samuel para mim logo de cara, porque eu sou pai, eu tenho uma página e... Não. Foi tudo feito de forma gradativa e até que a gente criou uma dinâmica, até antes da pandemia, que o Samuel ficava um dia comigo e no outro dia com a Tereza, era alternado. E com a pandemia a gente amplificou para semana sim, semana não, e a Tereza tem a casa dela e eu tenho a minha casa. Mas dentro daquilo que você, Bruno, dentro daquilo que você criou, o que a gente vê hoje, que é o que eu falei, esse aumento no número de pais ausentes,
Você, com a experiência que você tem, porque você hoje faz palestras, você tem o livro, o pai tem que fazer de tudo, você se comunica com os homens também pelo Instagram. Por que você acha que a maioria opta por esse, não é um distanciamento, mas por esse envolvimento menor do que as mulheres, como você, Renato e Ulisses fazem? Porque às vezes, mesmo dentro de casa, o pai tem essa coisa só de provedor, né? O que você acha que acontece que faz com que os homens se afastem um pouco, sabe? Dessa participação mais ativa, como vocês conseguiram manter? Eu acho que nós estamos certos e o resto que está extremamente errado. Eu também. Como a sua fala no início. A gente não é bonitão da história. Nós fazemos o que tem que ser feito, né? Vocês são os atípicos mesmo que eu falei, né? E eu acredito muito que tem três grupos de pais nessa caminhada do pai tem que fazer de tudo. Tem um pai que é atrevido, que pega e faz, igual eu faço, igual meus colegas, amigos pais estão aí também. Tem os caras que tem quer fazer, mas ainda tem aquela timidez, porque a gente não foi criado para cuidar de ninguém, né? Então o problema é muito mais profundo. Então tem um cara bem intencionado que a família acaba engolindo. É que não sabe, vamos dizer assim, tem intenção, mas não consegue, não tem o jeito. Tá. Eu tenho até empatia com esses homens, né? Porque tudo é voltado para a sobrecarga da mãe, né? Já tem esse rótulo, você precisa trabalhar, até a própria licença paternidade, são 5 dias, é mais uma forma de moldar que a gente é só burocrático, né? E tem realmente o outro cluster, outro grupo que é de pais que realmente não estão nem aí, no entanto que temos aí milhões de crianças sem a certidão de nascimento assinada. Então Exato. O problema é mais profundo, né? Então, é como se fosse um funil. Tem aqueles que não assinam a certidão de nascimento, tem aqueles que acham que é só pagar conta e pensa na faculdade do menino, mas tem tanta coisa para fazer antes, a gente nem sabe se vai ter faculdade, então tem de tudo, né? Mas eu falo para esses homens que isso vale para mim também, porque eu não sou perfeito, que o tempo é agora. A construção é agora. Se você não começa a fazer, é algo que nunca mais você vai ter na sua vida e seu filho vai pagar essa conta também, né? E a mãe, consequentemente, a maioria da sobrecarga. Luiz, o que acontece com esse povo? Porque, por exemplo, no caso, vamos pegar o Renato, que tem a estrutura familiar. A gente sabe que, nós até já conversamos sobre isso aqui, que muitos homens casados, quando acontece isso, vão embora. Isso não é uma coisa, não é o raro. Né? E a gente percebe isso também com esses números, né? Desse abandono antes mesmo do nascimento da criança. Eu gostei da maneira como o Bruno colocou essas 3 categorias, né? Você acha que é um pouco a sociedade mesmo acaba deixando uma brecha de liberdade, né? Como se fosse uma libertinagem, já não é liberdade, né? Da pessoa ir embora mesmo e tudo bem, se ele pagar, tá tudo certo? A gente vai para a cultura da formação do homem. Achei interessante a fala, né? E é diferente de pais atípicos, assim. Nós não fomos feitos para cuidar. Vamos lá. Existe um cuidado, mas não existe atenção do cuidado, que é o exemplo que a gente está tendo os 3 aqui. Por isso que muitas vezes vão embora. Assim, a participação eu vou ser pai, vou assumir o papel que foi me dado na história, que é prover, dar sustento, mas não tem afeto, não tem carinho, não tem cuidado. O que eu acho que muda nas 3 histórias presentes aqui, assim, existe cuidado. Existe o amor. O outro que também que provê só também tem um amor, mas é a demonstração de amor. E acho que é muito de uma desconstrução, né, do lugar que a gente vem como homem. Eu não fui feito para cuidar, esse lugar foi feito para a mulher, como foi dito. Então, assim, muitas vezes abandona, e principalmente nesses casos de crianças atípicas, porque eu não me vejo responsável por isso. Tem muito a ver com a origem. É muito pesado para mim. Não é minha linhagem. Eu escuto histórias, porque eu atendo casal, né, e nessas situações, assim, eu não me vejo pai nessa situação. Meu filho não é desta maneira. Então, quando a gente consegue quebrar paradigmas, que é o início da história, assim, e aí eu entendo esses pais, os 3 que estão aqui hoje, assim, eu assumi o lugar deste pai. Não é prover só a família, mas é cuidar e andar com a família. Então, esses pais que hoje são mais participativos, necessariamente sendo atípicos ou não, é pais que fizeram revisão de modelos. Eu não perdi minha masculinidade, eu não perdi um lugar de pai, eu só entendi que um casamento é um lugar de participação. Então, não tem nada a ver com educação? Tem. Tem também? Tem história de educação, mas assim, eu preciso rever essa educação. Tá. É uma coisa que mesmo que tenha uma história de educação, eu consigo entender que eu preciso mudá-la. Repensar. Tá. Então, eu atendo casais que no momento que descobrem que o filho é atípico ou tem uma deficiência, o pai se coloca na posição de eu vou comprar essa história para mim. Muitos já não. A mãe vem sozinha para a terapia porque não consegue
O pai não deu conta. Não consegue nem se inserir naquela história. Se inserir na história. Então, também é rever um lugar. Primeiro, de que eu aprendi da minha mãe, ou eu ouvi muito do meu pai. Se eu quero estar num lugar, manter essa tradição de que mulher cuida de casa e o homem vai para fora, ou se eu quero ter uma família com filhos diferentes. Então, esse amor que eu vejo contado nas histórias hoje é um amor de atenção, de carinho, de cuidado, de preocupação e, mais ainda, de pai e família. E não pai que faz família. Acho que tem essa diferença. Entendi. É o cuidado, é a participação, é uma revisão interna. E aconteceu isso para vocês? Agora a gente percebe cada vez mais a inclusão. Tanto na televisão, quanto a receptividade nas escolas, embora a gente saiba que haja uma dificuldade de formação ainda, né? Para professores, até para os cuidadores ali, dentro da escola. Mas a gente percebe que hoje existe uma aceitação maior do que, por exemplo, 15 anos atrás, 13 anos atrás. Você foi surpreendido muitas vezes com a admiração das pessoas para você se manter ali, Renato? Com certeza, até no meio do nosso grupo mesmo, que nós formamos para lutar pela causa, né? Vocês comentaram tem mais mulher sozinha. Da porcentagem. A gente tem um grupo do WhatsApp que tem quase 300 pessoas. Eu acho que, se a gente for pôr no papel, acho que mais da metade são mães sozinhas. Sozinhas, né? Mais da metade, Renato? Eu acredito que sim, pelo que a gente acompanha, né? Muitas até de perto. Quer dizer, não mudou muito, então, na verdade, nessa inclusão. Dos grupos que eu conduzo de pais, existe o casal, mas a figura da mãe é a presente. Um ou outro pai. É a mais presente. Sim. Mas a mãe está lá, porque o pai está trabalhando, ele não pode deixar o trabalho. Então tem isso, né? Assim, ele está no grupo, mas quem está mais inserido é a mãe. É essa mãe quem leva, quem faz cuidado. Então, essa participação do pai, de fato, é muito raro ver. A preocupação com o filho, não só do cuidar. Você acha que nasceu em você? Quando o Gianluca nasceu também despertou também esse pai tão protetor como você é e tão lutador, porque você não desiste, né, Renato? Você falou, você conseguiu coisas. A gente tem agora a foto da primeira vinda do Renato aqui, e na época, pode colocar na tela para mim, meninos, na época o Renato estava lançando até uma camiseta, que era essa camiseta que você está vendo aí, da participação foi em fevereiro de 2017. Era Unidos pela Cura da AME, que era uma campanha que ele tinha criado. Sozinho, juntou um povo e criou essa campanha, dele veio aqui, depois a Globo ligou, ele foi na Globo, daí o negócio começou a crescer. Então, você acha que nasceu com você esse amor pela vida dele, mais do que os outros pais que têm o mesmo problema ou algo semelhante? Eu acho que o que me fortaleceu foi ele, né, o Gianluca. Era o meu xodó, com a Gi também. Não sei se vocês repararam na camiseta, 2 estavam escritas Unidos pela Cura da AME e 2 estavam escritas a frase em inglês, né? Porque o nosso objetivo era aprovar esse remédio nos Estados Unidos, que é o que a gente precisava para aprovar no Brasil. Porque o medicamento, para ser aprovado pela Anvisa, tem que ser aprovado no seu país de origem, né? Então a campanha começou lá fora, né? E assim, acho que o que a gente viveu, a situação que foi dentro do hospital, a falta de apoio que teve ali, isso fortaleceu mais e me deu mais vontade de mostrar que eles estavam errados, sabe? Deu efeito contrário para ele, né? Enquanto muita gente vai embora... É uma coisa do coração mesmo da pessoa também, né, Luiz? Eu acho que é isso, sim. Tem gente que nasce assim, né? Porque você falou da vocação mesmo, né? Porque é igual você também, né? Por mais que exista uma aceitação, não é fácil você ter um diagnóstico como esse. Você sabe que a sua vida vai mudar, sim. Né? Eu já esperava a mudança pelo fato de já ter um filho, né? Então, acho que já cria essa impressão. E como também foi pai de marinheiro de primeira viagem, o que acontecer você vai lidando, né? Não foi tão trabalhoso nesse sentido. Óbvio, a gente foi ter que ir atrás do conhecimento para saber como lidar mais. Porque você sabe que é para a vida toda, né? Exatamente. Mas até vocês tinham comentado dos modelos, assim, no meu exemplo, eu tive um modelo de pai totalmente do antigo mesmo, né? E hoje, até os meus colegas que têm filhos também, mudou muito já, né, a maneira como o homem está inserido aí no contexto, dentro de casa, até por conta da mudança da própria mulher no cenário aí social, né? Então, no meu exemplo, a mãe dos meus filhos trabalhava muito tempo fora e eu tinha mais facilidade e flexibilidade de horário, conseguia conciliar melhor o tempo para ficar com os meus filhos. Até, inclusive, recuei um pouco no meu trabalho. Para ficar mais tempo. Para ficar mais tempo, porque eu comecei a perceber que eles estavam sendo cuidados por outras pessoas e eu creio que, acho que os pais são as melhores pessoas para cuidar dos filhos e tudo mais. E aí foi muito natural para mim,
por fato de ser professor também, dar aula para criança, eu acho que é a tal da vocação, né? A paciência, o trato, os cuidados, fazia tudo, né? Virava o famoso pai, que o pessoal fala, né? Enfim. E o preconceito, você acha que existia? Olha, não vou negar que não, até dentro da própria família, né? De chegar ao ponto de falar, poxa, Luiz, você não vai continuar estudando? Tudo falando, não, agora eu estou segurando um tempinho. Sei. Por conta dessa condição, desse momento, continuei trabalhando, flexibilizei meus horários, conseguia passar mais tempo com eles, um cuidado básico de acordar, até à noite, às vezes na madrugada, pegava lá, dava de mamar pro filho, né? Entendeu? Para deixar a mãe descansando mesmo, que eu sabia que tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Daí quando alguém podia, dava uma cutucada, dava, né? E sempre, né? Tivemos muita ajuda, graças a Deus, familiares e tudo mais, mas sempre fica aquela... E eu, na minha posição pessoal, eu falei, não, eu tenho meu tempo, vou fazer da forma como eu creio que para mim vai ser os meus méritos, né? Na verdade, o Ulisses entrou naquilo que o Bruno falou, né, Luiz? De entender que o momento é agora, né? Agora eu vou cuidar do meu filho para eu conseguir esse medicamento, para ele viver melhor, para ele ter qualidade de vida. Agora eu vou cuidar que ele precisa desse suporte. E o Samuel, mesmo não sendo uma criança típica, é agora que eu vou cuidar. Essa consciência, eu acho que também é o que vai fazendo com que você não absorva tanto esse preconceito, essa palpitação que o povo costuma dar, né? Palpitaiada toda de, faz assim, ou volta a fazer isso, deixa a criança só com a mãe. Primeiro que são duas coisas. A família, muitas vezes, a família extensiva, né, assim, ela vai olhar com olhar de, ai, coitado, você não precisa passar por isso, já ouvi, né, coisas assim. Então, eu também tenho que ter cuidado de quem que eu me cerco, para não acontecer como no hospital, é assim, é um coitadinho. Não é um coitadinho, uma pessoa. Agora, o que é a pesquisa, meu mestrado é sobre inclusão, né, e ele fala disso, né, assim, quanto mais os pais puderem participar, mais protagonista essa criança vai ser, né? Se eu olhar essa criança com o olhar de que ela tem um transtorno ou é uma criança atípica, eu olho a doença, eu olho a característica, eu olho o transtorno. Agora, se eu olho a pessoa e eu entendo, e a gente estava até discutindo assim, é uma criança especial, que bom, porque criança especial vem diferente, funciona diferente. É uma criança que precisa de cuidado, toda criança precisa. A diferença vai aprender como todo mundo aprende. Um pouco mais falar, um pouco menos falar, mas vai viver. Então é que eu acho que o propósito desses pais, né, dos 3 aqui hoje, é fazer com que o filho consiga ter independência dentro do que é possível, nas capacidades que essa criança possa ter ou limitações, mas que não fique trancado como acontecia há 20, 30 anos atrás. Eu acho que é o sentido de vida que vocês estão lutando, né? Assim, não é impedir que ele viva, é fazer com que ele viva da melhor maneira possível, né? Do que é possível. Ô Samuel, quando você deu essa guinada também, Samuel, perdão, o Bruno, quando você deu... Ficou errado. Desculpa, Samuel, que eu chamei você no lugar do seu pai. Quando você deu essa guinada também, porque quando você se separou, Samuel tinha quantos anos? O Samuel tinha 4 anos e eu pego muito dessa questão do amigo pai que disse da transição de carreiras, né? Eu também fiz uma transição, porque a Tereza trabalha ainda na área de saúde e eu consegui ter mais um momento mais dono de casa. E é dono de casa e não dona de casa. Mas né? Propositalmente para ficar mais junto com ele. Isso, foi até a própria gestão da minha carreira e que coincidiu de eu conseguir ficar mais tempo dentro de casa. E a Tereza ganhava mais do que eu achava isso ótimo. Né? Então já não tem preconceito nenhum, tudo bem. Porque é um outro modelo que a gente precisa quebrar, que as mulheres precisam voar, né? A gente sabe que a maioria das mães acabam se abdicando da vida, de se cuidarem, então eu acho importante, eu fico até emocionado que nós 3 aqui estamos juntos, né? De levantar essas bandeiras, porque nós somos protagonistas. Eu gosto de colocar isso. A gente não é ajudante de mãe, a gente sabe cuidar, se não sabe, aprende. E as mães também já entenderam que vocês sabem cuidar, né? E o Renato também, você também divide muito bem, né, Renato, com a Kátia, né? Vocês conseguem dividir muito bem os afazeres também, os dois, né? Não, esses com cuidados, certeza. tanto da Gigi, que também você também tem que ter o mesmo cuidado e a mesma preocupação, assim como você também, claro. Com o Johan, né? O Cristos e Johan. Com o Johan. Os dois, no caso. Então, o Samuel o Bruno só tem o Samuel ainda, mas porque você tem também, não pode se esquecer da criança que também tem as necessidades dela ali de vocês estarem próximos. E daí mesmo o Renato estando dentro da própria casa, você também acaba tendo essa junção e ao mesmo tempo essa divisão igualitária na hora de cuidar, né, Renato? Vocês conseguem manter isso, né?
Ah, com certeza. Embora, assim, o Gianluca, ele tem todo o cuidado, embora esteja cada dia melhor, né, na sua condição física, na saúde. A gente tem a Giovana também, ela é adolescente, tem 16 anos, graças a Deus, é uma menina super tranquila, que ajuda muito a gente, né? Então a gente procura sempre fazer tudo em família, tudo junto. Ela gosta de sair com a gente assim, procura viajar juntos, sair aos domingos, que é o momento que a gente tem para ficar junto, porque a semana é corrida. O Gianluca tem as terapias dela, ela tem escola, a gente tem que trabalhar. Então, assim, uma loucura. É uma loucura, né? Então o domingo é o dia que a gente tem para aproveitar, né? E a gente procura fazer isso junto e se divertir todo mundo junto, porque não poderíamos deixá-la de lado, né? Embora tenha todo um cuidado, foi muito difícil para ela no início, né? Porque ela pequenininha também, né? Tá precisando daquela atenção também. Anos. E não tem como não dar mais atenção para aquele que precisa de mais atenção, né? Não, com certeza, porque ela também precisava. A Kátia praticamente ficou 50 dias dentro da UTI com o Gianluca, né? Eu ia à noite, saía de lá, ia trabalhar de manhã. Foi assim, não foi fácil, né? E ao mesmo tempo, a ajuda da família, entre aspas, né? Não foi então, no começo todo mundo ajuda, depois o povo esquece. Ah, não, com certeza, cada um dorme tranquilo, não é verdade? Na sua casa. Eu acho que isso também com você, sim. E até com o Bruno, a despeito do Samuel, né, Bruno? Até no começo da separação, todo mundo fala, você precisa de alguma coisa, mas quando a coisa começa a tomar o seu rumo, que você percebe que é um problema que você vai lidando ao longo dos anos e que vai melhorando, mas demora. No caso do Cristos, que a gente sabe que sempre vai ter uma limitação, que por mais inteligente que se desenvolva, você vai ter que estar sempre de olho. E o Samuel, que é um adolescente, como todo outro adolescente, que vai dar trabalho do mesmo jeito, né, Bruno? Então, na verdade, essa estrutura, Bruno, que você acabou criando junto com a Tereza, você enfrentou, assim como o Ulisses falou aqui, o Renato, os olhares e um pouquinho até do preconceito mesmo, de repente você querer também ser o protagonista? A gente tem até desde o início, até dentro da família, sem querer querendo, né? Tem muita gente que tenta até fazer além para ajudar. Então tem que fazer essa gestão, porque tem aquele caso. Além do pai ser coitadinho, tinha principalmente o pai que não era capaz de fazer. Tinha, né? Gente ali que ficava meio que apostando sossego. E tá tudo bem, porque faz parte. Então, essa dinâmica realmente ela foi construída com muito diálogo e os homens não podem abrir mão do cuidar. Isso é muito importante. Porque para a gente é opcional, né? E para a mulher já é uma obrigação, porque não tem saída. Então, é isso que eu falo muito com os pais, que nós somos capazes e que não tem saída. Cada fase ela é importante. É que o certo seria que não fosse opcional para ninguém, que fosse obrigatório. Não é nem obrigatório, mas que fosse essa consciência do amor, né? Naturalmente, né? Que fosse uma coisa natural, né? Se você for parar para pensar, é difícil até você falar sobre isso e imaginar que algumas pessoas acham mesmo que é uma obrigação, né? Então, mas acho que também vem da formação da mulher, né? Enquanto você falava, eu lembrei de um casal que foi para terapia com um filho atípico e os outros não, em que a mulher disse, eu cuido dele e você cuida dos outros. Então, tem um lugar dessa mulher, e aí ele bem falou, né, assim, os homens têm que ser protagonistas e reivindicar esse lugar, que assim, o filho também é meu. Eu talvez vou trocar a fralda errada, seja lá o que for, mas eu vou trocar a fralda. E vou aprender a trocar certo. Até aprendeu. Se eu não fizer nunca, eu não vou aprender. Me deixa ser pai. Eu adoro isso. Então não é só o homem também assumir o lugar. Eu acho que é o casal assumir que casamos. E eu falo muito isso. Não é ajuda. Ajuda é, eu estou ocupado aqui, vem ajuda, vira as costas e vou embora. Não. A casa é dos dois, os filhos é dos dois. Então, assim, tem uma parte que eu talvez faça mais, você faça menos, mas esteja presente. Não é justo, e eu escuto isso, né, assim, eu acordo de madrugada e tenho ódio do meu marido que está roncando. Eu falo, acorda? Acorda ele também. Mas ele não vai fazer nada. Você vai terminar de me amar, você vai tomar banho, você vai se limpar, ele vai cuidar daqui. Tem um lugar, mas ele também tem que querer esse lugar. E acho que as histórias de hoje aqui mostram que o homem quis ter esse lugar. Ele não quis ser só pai, ele quis participar. A gente fala disso, né? Não basta ser pai, tem que participar. E não é só prover. É passar a noite em claro, é ficar junto, é acompanhar, é dedicação. É um outro lugar. E assim, a gente está falando de um outro modelo de homem.
né? Eu vou dizer assim, os homens talvez mais modernos, mais conscientes, né? De que assim, eu não vim nesse mundo para ser o super-herói, né? Até posso ser, mas quando eu chego em casa eu sou gente normal. Acho que é isso que falta um pouco de normalidade para esse lugar de pai, nesse amor. Agora, no caso do Ulisses e do Bruno, que tem a separação, você acha que também a maneira como a mulher encara essa separação e permite também sair desse lugar de ser só ela aquela que cuida, como nós estamos falando aqui, para permitir que vocês façam isso também? Porque também, se a gente quiser, a gente não vai permitir. Sim. Você vai fazer de uma forma que dificulte as coisas, né? E você acha que isso também faz diferença? Olha, no meu caso, o modelo que eu tive talvez não tenha tido tanto isso, porque eu já cuidava desde sempre. Não teve essa entrave. Então, você acha que isso faz a diferença? Ter uma ex que seja parceira? Isso pode impactar, exatamente, dela trazer mais o pai, se engajar, fazer permitir que você esteja envolvido, assuma mais responsabilidades, funções, se comprometa mais com todo o processo, não só da educação, mas da criação daquele filho, né? Eu tive oportunidade realmente de participar de todos os processos, desde a criação, hoje também, constantemente. E eu acho que estabelecer o diálogo, que é o que fundamenta mesmo toda essa relação em harmonia que a gente precisa criar, justamente porque existem, né, os seres ali que estão dependendo muito dessa harmonia do casal, seja separado ou não, né? No meu caso... Impactar o menos possível, né? Exatamente. Então, foi muito... Hoje, até, assim, o pessoal fala, poxa, deixa os meninos com o Ulisses porque eles ficam tranquilos. Tudo certo. Tá tudo certo. Eles pode viajar, fica tranquilo. Já na época, casado, já fazia isso, eu já assumia isso, né? Para mim, esse homem moderno que o doutor comentou, acho que para mim foi muito natural o cuidar de casa, igual o Bruno falou também, o dono do lar, né? Também, eu acho que é isso, eu não vejo isso com maus olhos, muito pelo contrário. Eu acho que eu gosto até de ficar em casa, eu gosto de fazer coisas de casa, normal, de cuidar, de cozinhar e tudo mais. Então, tenho prazer em fazer isso, não de uma forma de obrigação. E até a própria mulher hoje pode também estar mais contente com isso e se sentir segura para estar na rua. No trabalho sentido, que ela também sonha. Trabalhando e construindo a carreira dela, sabendo que os filhos estão bem cuidados e com a melhor pessoa, se não a mãe, que é o pai. Mas para isso eu preciso ter essa abertura da mulher, né? Sim, sim. O que você acha, Bruno? A mulher, com certeza. Daquilo que você... Eu sei que você também tem essa relação boa com a Tereza, senão seria impossível você fazer tudo o que você faz, a maneira como você age quando se fala do Samuel, mas do contato que você tem tido, através até do lançamento do livro, das palestras e da própria rede social, você percebe que até quem tenta ter essa participação mais ativa, o homem que tenta, ele é um pouco barrado ainda pelas mulheres? Pelas ex-esposas? Eu não gosto de culpar as mulheres, porque elas são uma das principais vítimas, justamente porque o papai Ulisses, né, falou muito bem, porque os homens não demonstram a confiança que vão cuidar. Ah, tá. Então na verdade, não é que a gente barra, a gente barra de medo, na verdade, é isso? Segurança pode ser de também, medo, pode ser uma questão psicológica. Na dúvida, não sei se vai cuidar, como é que eu vou deixar? Quer dizer, falta uma certa confiança porque não se demonstra essa capacidade de fazê-lo. Também, e também porque tem aquela questão natural de cobrança social. Poxa, se você deixou seu filho morar com o pai, mãe, que absurdo é esse? Então a mãe sofre por essa questão também. Então tem a questão da confiança, porque pai não é só para levar para o McDonald's, tem que estar sobrecarregado. Se está leve, está errado. Então, por exemplo, a nossa dinâmica hoje... se está leve, está errado, é ótimo. Sabe um ponto que eu gostaria de comentar, se permitir? Pode falar, Ulisses. Eu acho que assim, também cabe à mulher decidir, escolher também, né, o perfil do homem com quem ela quer construir uma família. Porque, né, eu creio que muitas vezes, quando é programado o filho, e a mulher, no caso, antes de se tornar mãe, percebe no homem essa inclinação e já vê, poxa, esse cara vai ser um bom pai. Então, vamos fazer uma família, né? E às vezes, né, pensando assim... Porque daí pensando assim... Mas não é todo caso que isso acontece, né? Então, às vezes... a gente se engana. Você está pensando que não? Pode se enganar. Acho que já é um caso um pouco mais complexo. Eu entendo a fala do amigo pai, mas é um caso mais complexo. Por que o pai também não se mostrou, o homem não se mostrou antes de ter o filho também, né? Sim, sim. Então tem esse viés também. E o meu caso é tão diferente que eu precisei articular no meu processo de separação, que foi pelo Tribunal de Conciliação, que não tem nem advogado, foi um caso que teria que ser mais simples. Meu caso, por exemplo, não tem pensão, por exemplo.
porque a gente divide contas como o colégio, o futebol e o plano de saúde. E eu tive que mostrar para a justiça que o Samuel tinha que ter no documento dele oficial da separação que ele tinha 2 casas. E normalmente só se coloca uma. Aí eu questionava, mas por que não pode ter a minha casa? Qual que é a casa mais importante? Então foi uma batalha do bem. Olha e hoje só. O Samuel tem no documento dele que tem 2 casas como ponto de referência. Então quer dizer, você fez de uma forma que na verdade é literalmente direitos iguais. Exato. Ou melhor, direitos iguais e obrigações iguais. Iguais. E no papel, porque não adiantava ter algo de boca, né? Eu quis mostrar para a justiça que eu quero ter a minha casa, sim, cadastrada lá no documento de Samuel. Depois preciso pegar umas dicas com ele. O juiz foi muito fofo. O juiz foi ótimo. Só o promotor ou procurador, não lembro o termo correto, que me questionou com uma reportagem de que isso não era legal. Aí eu comecei a rir por dentro, poxa, uma reportagem, vamos mais profundo. Aí eu mostrei um documento da psicóloga que comprovou e o juiz validou que o Samuel, sim, pode ter 2 casas. E a gente nem tem transição de coisas, é só uniforme e material da escola nas transições. Então, olha só, é o mais leve possível. Ele literalmente tem as 2 casas. É porque, na verdade, eu acho que quando eles colocam, devem ter feito alguma pesquisa e normalmente não dá certo. É como se houvesse uma maneira de coagir as mães até, falar, não, tá tudo certo, vamos fazer assim. Eu acho interessante essa história, porque voltando para a história do Renato, porque quando você tem essa vida mais estável, né, como você e a Kátia construíram, daí você começa a conviver com tantas pessoas que passam por aquele problema e você vê alguém sem suporte, deve dar uma dor danada, né, Renato? Em vocês também, tanto você quanto nela. E você como pai também, porque isso tudo afeta a criança, né? A ausência de um homem, por menos que a criança esteja entendendo, demora um pouco mais para ela entender por conta do problema que ela tem, a criança sente essa falta, né? Então, eu acho que para vocês também, vocês lidarem com essas emoções nesse grupo que vocês têm, nessa luta toda, deve ser muito difícil, né? Realmente não é fácil. Eu não sei o que seria hoje, por exemplo, da saúde de Gianluca se nós não estivéssemos unidos, né? Eu vejo as famílias que têm a mesma situação e você vê que as dificuldades são muito maiores. Até para desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Por exemplo, nós temos casos que crianças com AME moram há 9, 10 anos dentro do hospital. Que judiação. Porque não tem uma estrutura por trás. Recentemente, nós ajudamos uma família a levar uma criança para cá. Recentemente não, já tem 4 anos. A criança morava há 9 anos no hospital das clínicas de Suzano. Meu Deus, porque então, não tinha como ficar. Não tinha como ficar, dificuldade para... Assim, o casal não vivia bem... não tinham, nós conseguimos advogados para eles, matéria na TV, mostrar que aquilo estava errado, que isso foi em Suzano, a prefeitura descumpriu a ordem judicial há 5 anos e ajudamos essa mãe, né? Essa criança foi para casa, hoje já faz 4 anos que ela está em casa, bem, você percebe que a evolução é melhor, mesmo que o pai não está presente, mas essa mãe em si ela se desdobra para dar o melhor para ele, mas assim, se tivesse uma estrutura antes, e são muitos casos parecidos, sabe? Muito triste isso. Muitos casos, e você vê que a evolução das crianças, especificamente com AME, com terapia e com o tratamento medicamentoso, não é a mesma, né? O Gianluca, ele tem todo um acompanhamento, neuro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, mas assim... É tudo na base da briga, até te contei de uma ontem, né? Briga. Então, assim, para manter em dia o que é melhor para ele. Para ter a briga, o Luiz, assim, se a gente fizer um resumo do que a gente está ouvindo aqui, da realidade que a gente vê fora de pessoas do bem como eles, tudo se resume no amor, né? Parece uma coisa meio piegas, mas, na verdade, o que move as pessoas a buscar ser melhor, a se dedicar a alguém, principalmente a família, é o amor, né? Porque senão você não... É a base de... Parece uma coisa assim que... Parece meio antigo, mas a base de tudo é essa mesmo, né? O que sustenta ali tantos anos... Mais de... Vocês têm o quê? 20 anos de casados, né, Renato? 22. 22 anos, num perrengue todo desse. Você não amar, você não segura. Né? E a mesma coisa entre eles. Acabou o casamento, mas aquilo que foi construído ali, que é a criança, aquela estrutura, se não tiver amor, não tem como fazer nada, né? E as pessoas hoje não fazem porque não tem.
Não vamos romantizar aquele amor, né, lindo, cabana, né, o conto não, de amor fadas. O real mesmo. O amor real, que assim, em que ele que tem, age, né? O que tem a base, porque esse amor foi evoluindo, né, por mais que não estivessem juntos, mas assim, ele vai evoluindo, isso é o amor, ele vai se transformando. O sentimento mantém, e assim, eu compro uma batalha, essa batalha também é um amor, de dedicação, de cuidado, de melhoria, então eu vou evoluindo em termos de amor, eu não duvido que ame. Eu talvez não fale todo dia que eu amo, mas no ato está o amor. Que é a atitude, né? Que é a atitude. Agora, deixa eu só, enquanto vocês falavam, só uma coisa que eu lembrei. Não são só as mulheres, os homens que abandonam. Eu fiz um trabalho no interior com pessoas com deficiência, um treinamento, e um casal de gêmeos foi abandonado pela mãe na hora que nasceu. E o pai assumiu as crianças. Eles estão com 19, 20 anos, agora deve estar com um pouco mais, os dois trabalham juntos, eles compraram um apartamento do lado do local de trabalho, e é o pai quem faz isso ainda, de cuidar. Então, acho que não é só um lugar de ser pai fantástico. É um lugar também de assumir o que eu quero para os meus filhos. É o que, como pai, eu dou para o outro que eu resolvi ter na vida. Então, acho que é uma questão de cuidado. Esse amor é muito cuidado. O amor em atitudes, né? É o amor em atitude. Você acha que, Bruno, você acha que, para a gente ir encerrando, só quero de uma palavra sua, você acha que quem ainda não tem essa consciência e esse amor em atitudes que o Luiz está ensinando para a gente, você acha que consegue aprender? Eu eu tenho certeza de que sempre tem tempo para mudar. A vida está aí. Evidentemente, o que passou vai ficar uma lacuna eterna no coração desse pai e no coração da criança. Isso não tem como voltar como um investimento financeiro. Então, que tome a decisão hoje, né? Que mude hoje, agora, no momento do programa, que ligue para o seu filho e mude agora. Essa é a mensagem que eu tenho. E que nós pais aqui, igual eu estou tendo a honra de conhecer vocês hoje, vamos nos juntar, sabe? É importante ter essa junção nossa. Tem a AME, que é esse movimento legal que vocês estão fazendo, mas vem que o pai tem que fazer de tudo. Vamos criar esses grupos juntos para a gente conseguir mudar e criar filhos bem diferentes. Hoje eu vejo um Samuel muito diferente. É um cara lindo, já. Bruno, obrigada por você estar aqui com a gente. Fica mais um pouquinho aqui. Quero agradecer também ao Renato. Renato, e nestes pais atípicos, você acha que também é possível mudar essa consciência, essa união mesmo de vocês, vai fazendo com que as coisas melhorem? Eu acredito que sim, né? Tem que levar sempre a informação longe para que chegue ao alcance das pessoas, né? Esse é o nosso objetivo, até de estar aqui, né? E que possam ver que quem seria o maior prejudicado é a própria criança, né? Sim, sem dúvida. E, assim, você me acompanha a nossa luta de 2017 até hoje. Se a gente não tivesse uma estrutura, ou assim, por exemplo, eu fui para Brasília mais de 20 vezes por causa da causa, por causa do medicamento. A gente sentiu na pele o que toda a população mundial sentiu em aprovar um medicamento para a Covid, nós vivemos na pele em 2017 para aprovar um medicamento para a AME no Brasil e depois mais 2, né? Então, assim, se a gente não tivesse uma estrutura, mesmo que fosse eu sozinho, que não estivéssemos casados, cada um no seu lar, mas com o objetivo de pôr a criança em primeiro lugar, isso vai fazer diferença e o maior beneficiado vai ser a criança, com certeza. Você falou uma coisa importante, que é você conseguir entender que, em primeiro lugar, é o fruto daquele relacionamento, a despeito do status daquele relacionamento, exatamente, né, Ulisses? E importante manter essa harmonia entre os pais, casal, né? O casal, sim, estando junto ou não, né? Porque acho que é com isso que a criança sente, né? Quando os pais estão bem e estão com a importância devida de cuidar deles, né? Então, acho que esse é o ponto também que é crucial para se ter essa base consolidada, para a criança poder se estruturar e crescer, né? Que é o que a gente espera, que eles estejam a sua vida, a sua autonomia, no caminho do bem, né? Que a gente possa agregar os valores, os princípios. Por mais que existam diferenças culturais entre os pais, né? Que acontece muitas vezes, e às vezes isso também é o que impacta nos divórcios, essas mudanças, essas visões de culturas diferentes, mas contanto que os princípios estejam baseados nessa busca de forma igual. Então aí o casal estando junto ou separado, né, vamos ter sempre os filhos ali como a referência. Prioridade. Com prioridade. Obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigada, viu, Luiz? Eu acho muito importante que a gente faça com que você que está em casa entenda que o maior amor é esse amor em atitudes, como o Luiz ensinou para a gente. Porque você quando você fantasia, essa fantasia te afasta daquilo que você ama por causa de um status. E que você aprenda com esses pais aqui hoje, nosso programa vai ficar disponível para você assistir mais uma vez, que você aprenda com o Renato a força desse amor pelo teu filho, como é importante para o desenvolvimento dele, o Ulisses, o Bruno, porque o que nós queremos é mostrar para você que está nas nossas mãos cada vez mais formarmos, como eu disse para você no início, crianças que sintam esse amor para que elas possam retribuir isso na idade adulta. Porque você cria um ambiente de respeito, de consideração pelos outros, não só dentro da tua casa, mas estendendo em todos os ambientes que essa criança vai frequentar na adolescência e depois quanto adulto. O que nós temos visto hoje são pessoas que vão se afastando umas das outras e as pessoas cada vez mais sozinhas, justamente por conta desse abandono afetivo. Então, é responsabilidade tua como pai entender que você pode ser participativo, que você tem a mesma responsabilidade, mas você pode demonstrar amor, assim como nós temos o hábito, não é porque amamos mais, mas nós temos o hábito de fazê-lo. E hoje a gente tem aqui o retrato de homens que não são menos homens porque mostram esse amor e também mostram na prática cuidando cada vez mais. Que seja uma lição para você, como eles foram uma lição para a gente hoje. Um beijo para você, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.